Amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, hoje é a segunda parte da nossa minissérie sobre repreensões aos líderes. Já teve uma primeira parte, mas esse é um estudo mais completo. Agora só as palavras de Jesus Cristo. E vamos ver o que a Bíblia tem nos ensinar em repreensões aos líderes e como saber se nossos líderes são de Deus ou não. Lembrando que nós não vamos julgar as pessoas pelos frutos, os conhecereis. E eu espero que você, meu irmão e minha irmã, esteja bem, esteja tranquilo. Vamos iniciar nosso estudo. Nosso Novo Testamento e as palavras de Jesus Cristo. Bom, Mateus 15, versículos de 1 a 3 dizem assim: Então chegará ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lava as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? E, infelizmente, muitas igrejas, muitos líderes, eles pregam mais a tradição da igreja do que a Bíblia. Eu não vou citar nomes, mas eu ouvi algumas pregações de pastores de nome. Tem outros pastores que pregam a Bíblia contrário a uma ideologia de outra igreja e não prestam atenção muitas vezes no que fala. Também tem acontecido esse tipo de coisa. Ele segue mais a tradição do que a Bíblia. E eu conheço algumas igrejas que deixaram de seguir o que a Bíblia diz por causa da tradição também. Infelizmente acontece. E tem muito pastor que faz isso. Pastor, a Bíblia diz uma coisa. Não, a gente não crê nisso, segue o que a gente prega. É tradição. Se acontecer na época de Jesus, imagine hoje. Malaquias capítulo 15, versículos 4 a 6 dizem assim: Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Isso estava na Torá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor. O que podeis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o pai nem a sua mãe. E assim validaste pela palavra, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Por que na Bíblia não se tem muito detalhe sobre filhos honrar pai e mãe? Porque a punição para isso, ou seja, honrar pai e mãe, está na tábua dos 10 mandamentos. É um mandamento. Então, no Antigo Testamento, Jesus não havia morrido. Pecou, era a morte. Acabou. E aí Jesus está dizendo aqui que em vez de fazer isso, não precisa. Ele ficava passando a mão na cabeça do errado. Né? Então, para você ver, se naquela acontecer isso, imagine hoje. Se hoje que tem gente que diz que a lei é abolida e que o Antigo Testamento é abolido, imagine o resto, né? Então, se é abolido, pode adulterar, pode roubar. É abolido, não vale mais. Então, você vê que o cara se contradiz. Ou na hora de apontar o erro de alguém, usa a lei, né? Ou para se defender. Mas ele prega que é abolido. Mateus 15, 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, existem muitos pastores que estão ensinando para você um caminho que você está adorando a Deus em vão. Você nem adora a Deus, você adora um Deus estranho. Não segue regra, não segue preceito, não segue estatuto, não segue mandamento, não segue juízo. Como é que você vai adorar a Deus se você não segue a ordem de Deus para ser adorado? Hoje a adoração a Deus virou cada mãe Joana. Porque o importante é adorar a Deus. Não. O importante é adorar a Deus do jeito que esse Deus quer ser adorado. E o que muitos fazem hoje? Carnaval gospel, São João gospel. Isso que eu estou sabendo, né? Pode ter outras coisas a mais. Então, esses preceitos mundanos estão dentro da igreja. Eu já fui para retiro de igrejas que se autodenominam a única salva, nós somos os únicos salvos, os únicos isso, e no retiro dessa igreja, no retiro de carnaval dessa igreja, teve a noite das fantasias. Eu falei, interessante, interessante.
Mateus 15, 10 a 12 diz assim: E, chamando assim a multidão, disse-lhes: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando dele, seus discípulos disseram: Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Muitas pessoas, quando pegam esse versículo de Mateus 15, 11, eles deturpam o que está escrito. Você não escutou errado. Eles deturpam para pregar erroneamente que a lei de alimentação de Levítico 11 foi abolida. Por isso que eu falo, não leia a Bíblia, prega a tradição. Jesus não está falando aqui que pode comer qualquer animal. Jesus está dizendo que o que mata é a falsa doutrina que está sendo falada. Jesus está falando do âmbito espiritual, mas homens carnais não entendem o espiritual, porque eles são carnais, não obedecem à lei. Por Romanos diz sobre isso. Aquele que não obedece à lei é carnal e não tem o espírito. Então, como é que o cara que prega que a lei é abolida, que sábado é abolido, que o Antigo Testamento é abolido, vai entender o espiritual? Nunca. Entende a tradição. Então, cuidado se não ser enganado. Então, Jesus está falando o seguinte: para os fariseus. Por isso, o versículo 12 coloca: os fariseus se escandalizaram. Por quê? Estava ensinando errado, estava pregando errado. Mateus 15, 13 e 14. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Esse de Mateus 5, 15 e 13 é lá de João 15. Perceba que a Bíblia se completa. Aí a pessoa vai buscar onde a Bíblia? Na ideologia da tradição da igreja. Santo Agostinho, santo não sei o que pastor diz. Esquece. Procure a Bíblia na Bíblia, irmão. Mateus 15, 13 é a mesma ideia de João no capítulo 15. Que tudo que a gente vai plantar na videira, o pai corta. E olha que o versículo 14, ele fecha o contexto. Deixai-os. São cegos condutores de cego. Ora, se um cego que é outro cego, ambos cairão na cova. O que Jesus está dizendo? Ambos vão perder a salvação. Então você entende como é importante você saber a doutrina, entender a Bíblia espiritual. Não tirar de contexto o que está escrito. E é o que muitos líderes fazem. Agora, Mateus 23, versículos de 1 a 4, dizem assim: Então falou Jesus à multidão e seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis. Observe-as e fazei-as. Mas não procedais conforme com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem ouvi-lo. O que Jesus está dizendo? Que os escribas e fariseus, como muitos líderes hoje, só sabem falar, da boca para fora são um exemplo divino, mas na prática são filhos do diabo, como diz 1 João. E eles colocam fardos pesados nos homens. E eles não estão nem aí para isso. Eu já fui em igreja que o pastor chegou pregando uma heresia, abre aspas. Para ser salvo, você tem que ser vegetariano. Você tem que ser para ter mais o Espírito Santo. Fecha aspas. Eu saí da igreja, vi o cara na churrascaria comendo uma carne. E muitas pessoas da igreja desse cara estavam lá. Que nós fomos fazer uma comemoração de um aniversário. Para vocês verem. É isso que Jesus está dizendo. Tem muito pastor que fala aí. Não trai a sua esposa, mas trai. É triste, né? Mateus 23, versículos 5 a 8. E fazem todas as obras a fim de ser vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações na praça, e os serem chamados pelos homens, mestre, mestre, que é rabi, rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Pronto. Quem é meu pastor? Cristo. Quem é meu mestre? Cristo. Eu tenho pessoas que me ensinam a Bíblia. Eu não sou autossuficiente. Tem pessoas que têm sabedoria muito maior do que a minha. Eu reconheço. E quando eu tenho alguma dúvida, eu busco essas pessoas usadas por Deus.
Eu reconheço as autoridades espirituais dela, mas meu mestre só é Cristo, meu pastor só é Cristo. E aqui a Bíblia está dizendo que muitos pastores mandam na sua vida. Só posso fazer uma coisa se o pastor deixar. Porque ele. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Aí o pastor, olha aquele ali, o pastor. Aí ele fica todo tufado, com o ego levantado. Não são todos os pastores que são assim. Mas tem pastores que é isso, que gostam de estar aparecendo, gostam de se exibir, gostam de aparecer. Tem pastor que gosta. Tem pastor que gosta. E quanto falso profeta eu já vi pregar heresia, eu já fui em igrejas que foram fazer aniversário do pastor, o pastor não deixou ninguém falar, não largar fone. E todo mundo reclamando. Eu falei, vocês ficam exaltando o filho do diabo? Isso. Esse exibicionismo todo. Felizmente. Uma coisa é respeitar. Uma coisa é chegar no ponto de ser idólatra. E isso que os fariseus adoravam. Essa idolatria cega pelos líderes. Mateus 23, de versículos 9 a 12. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. O que significa isso? Então quer dizer que eu não posso chamar meu pai de pai? Não. Não é isso. A Bíblia está dizendo que muitas pessoas chamavam os fariseus de pai. Meu pai espiritual. Teu pai espiritual é Deus. Põe na sua cabeça isso. Jesus está falando de âmbito espiritual. Isso aqui é algo espiritual. Ah, tem que pedir permissão para o pastor, tem que pedir permissão para nenhum. Tem que fazer com Deus. Nem vos chamei mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Perceba que Cristo nunca disse que ele é pai, né? Olha, quem crê que eles são a mesma pessoa, Jesus está mostrando que não é. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado. E o que a si mesmo se humilha será exaltado. É isso? Tem gente que vai conversar com certos dízimos. O cara se acha o Moisés. Porque eu fiz teologia, porque eu. É tudo porque o Jesus não aparece. Não tem. Cuidado quem fica se gabando. Mateus 23, versículo 13 a 16, dizem assim: Mas há de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão em campo. Isso é pesado. Tem líder que não está salvo e que impede o povo de ser salvo. Por quê? O pessoal começa a ler a Bíblia, começa a ver a doutrina bíblica, começa a entender o que está escrito, aí vai perguntar para o pastor, olha, não fala isso não, que a gente vai entrar em problemas, vai ser disciplinado. A gente pode perder nosso cargo aqui na igreja, pode causar problema. Que isso? O pastor só prega o que a igreja manda pregar. A Bíblia deixa de lado. É isso que está dizendo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Eu conheci uma senhora, não vou citar nomes, que uma determinada igreja fazia estudo bíblico na casa dela. Aí o pastor começou a ir na casa dela fazer estudo bíblico. Aí o pastor começou a exigir que essa senhora se deitasse com ele, como se fosse um favor para ele estar levando a Bíblia para ela. É isso que o cara vai na casa da mulher para se aproveitar dela, porque é frágil. É hipócrita mesmo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélyto. E depois de teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que significa isso? O cara vai atrás para fazer discípulo, e o discípulo é mais arrogante, mais soberbo, mais hipócrita, mais tolo que o próprio chefe dele, que o próprio mestre dele. Por isso é filho do inferno 2 vezes pior. E o cara se acha o rei do conhecimento. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo do templo se devedor. Claro, o ouro, meus irmãos, o dinheiro, o status. A preocupação dos falsos profetas é dinheiro. Você quer ver um exemplo? Deixa de dar o dízimo para você ver o problema que você se mete. Faz um experimento na sua igreja. Fique 2 meses sem devolver dízimo. Apesar que dízimo não é dinheiro, né? Mas todo mundo exemplo você que segue isso. Testou? Vão lhe cobrar. Falte 2 cultos para ver quem te liga. Né? Prioridades. Mateus 23, 17 a 20. Insensatos e cegos. Pois quem é maior, o ouro ou o templo?
Quem santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta sobre o altar, isso é devedor. Tudo que envolve dinheiro, os pastores amam isso. Ixi. O que acontece? Briga na igreja normalmente? Disputa de salário, dinheiro e poder. É isso, irmão. Não tem nada de Deus ali dentro. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jura pelo altar, jura por ele e tudo que sobre nele está. Mateus 23, versículo 21 a 24. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Pensando que está sentado nele é Deus, não é Jesus. 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o entre e cominho. O que é isso aqui? Tempero, alimento. Não é dinheiro. Aí o pessoal não lê, não sabe ler. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Sabe lá de Malaquias que estavam desviando o alimento? É isso aqui, ó. Eles estavam dando para a viúva, para o órfão, hortelã, entre e cominho para comer, enquanto eles tinham a melhor fartura. Ou seja, não estavam sendo justos, não tinha misericórdia para os mais pobres e nem fé, porque não estavam acreditando no juízo de Deus. É o que seja. Você vê pastores de carro novo, você vê pastor com casa nova, esbanjando dinheiro, que esbanjar dinheiro é pecado. É pecado, irmão. O líder não pode fazer isso, não. É pecado. Eles mentem para vocês. Eles mentem, tá? Não pode ficar esbanjando dinheiro, não. Tudo que é arrecadado na igreja, primeiro é para os pobres. A Bíblia manda. Ah, mas quem vive do evangelho, quem prega o evangelho, viva dele. Viver dele é ter o básico. Não é ficar ficando de carro cada 6 meses todo ano, não. Não confundo o mínimo. Você não vê nenhum apóstolo pagando passagem de avião para viajar de férias. Isso é coisa da teologia diabólica. Você não vê isso, tá bom? Existe uma diferença entre viver do evangelho e ostentar e esbanjar. Ostentação é pecado. Isso é pecado, somente por líder. Aí tem gente dentro da igreja desse falso líder, desse falso profeta, que está passando fome, né? Condutores cegos que coais um mosquito e engoliam um camelo. Impressionante, né? Mateus 23, versículos 25 a 28 dizem assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de temperança. Você está com uma roupa bonita, você toma um banho, mas por dentro, o que é rapina? Ladroagem, esperteza, intemperança, impaciente. É tudo afobado, né? É tudo afobado. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo. O que Jesus está dizendo? Espiritual. Limpa teu caráter, limpa as tuas ações, depois se preocupe com a aparência. Agora, quem é que prega isso hoje em dia, irmãos? Qual é o pastor desse que prega? Tem, mas é raro, porque não interessa isso para o falso profeta. Né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Desculpa, estou meio gripado. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda imundícia. Imundícia! Come qualquer alimento, não recebe mandamento, não aceita mandamento, não sabe separar santo e profano, limpo e imundo. O cara está em pé, você acha que ele está salvo, já perdeu a salvação há muito tempo, teu líder, e tu não está sabendo, vai estar aí junto. Assim também vós, geralmente, pareceis justos aos homens, mas geralmente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Isso aqui é forte. Cuidado com o que você está se alimentando. Você está seguindo um pastor hipócrita, você é hipócrita e tem pecado, nem sabe. Que seu pastor não lhe ensina a lei de Deus e o que é correto diante dele. Mateus 23, 29 a 32 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais o monumento dos justos. Tem muita igreja que faz isso. Muita igreja. Fica ordenando o túmulo de fulano, de ciclano. Tudo babaquice. Diante de Deus isso não vale nada. Hipocrisia. Não perca seu tempo. E ainda dizem, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. A Bíblia está dizendo, tira.
Desculpa aqui o meme, irmão. Desculpa. Faria pior. Muito pastor que fala aí que eu não faria como aqueles caras. Faria pior. Porque hoje faz pior. Só não percebe, porque é cego e não serve. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Deixei em vós, pois, a medida de vossos pais. Mateus capítulo 23, versículo 33 a 36 dizem assim: Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, do fogo eterno, ou da sepultura, ou da morte? Isso aqui foi traduzido do grego. Não entendo inferno como aquele dogma teológico do diabo, que alguém vai ficar queimando, te perturbando lá, que isso não existe na Bíblia. E aqui Jesus não está julgando, Jesus está falando a verdade. Não confunda, Jesus aqui está falando a verdade. Pelos frutos desses livros, Jesus disse. Jesus não está julgando aqui. Ele diz assim no 34: Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Uns deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. O que Jesus está dizendo? Entre vós, falsos profetas, tem profeta bom, honesto, íntegro, correto? Tem, irmãos. Mas os falsos perseguem, matam, crucifica, difama, calunia, persegue, atenta à moral, faz o cara sair da cidade, ou tentam fazer, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. É isso que o falso profeta fala. Quando você fala algum tema, ele começa a fazer aquele showzinho, mas que é um absurdo. Não sei o que, o mesmo showzinho de Caio Paz. Né? Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Corte, né? E para encerrarmos, Mateus 23, 37 a 39 dizem assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quiseu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das árvores, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, se em Jerusalém eles matavam os profetas, imagine todo esse período agora. Hoje é mais difícil, né? Porque tem uma lei, tem câmera, tem testemunha. Mas se não tiver, eu conheço pessoas que, por defender a Bíblia, saíram do país para não ser morto por causa de certas igrejas aí. Se mudaram de cidade. Teve igreja que fez casamento de pessoas terminarem por causa de falsos profetas. E tem igrejas que difamaram pessoas e algumas se mudaram até de cidade por causa da perseguição, por causa dos falsos profetas. Tá bom? Então isso é muito sério. Meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus os guarde, proteja. Desculpa minha garganta, tá bom? E eu espero que você continue crescendo na graça e na verdade do Eterno. Deus abençoe. Um ósculo para todos.